Aqui estamos para mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Nosso curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No final do último programa concluímos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Junte-se a nós. Hoje iniciaremos o estudo de sua segunda carta à igreja em Tessalônica. Paulo escreveu esta carta poucos meses depois de ter escrito a primeira. Como já destaquei, a igreja não entendeu muito bem alguns dos ensinamentos que Paulo deu quando esteve em Tessalônica, ou o que citou na sua primeira carta. Além disso, algumas pessoas na igreja alegavam estar recebendo profecias e revelações que diziam que o dia do Senhor já tinha chegado, e que o evento do qual Paulo estava falando já tinha acontecido. Como se não bastasse, havia cartas falsas circulando pela cidade, supostamente escritas por Paulo. Por tudo isso, os tessalonicenses, diz a Bíblia, estavam confusos. Paulo logo escreveu mais uma carta para a igreja, que nós chamamos de Segunda Carta aos Tessalonicenses. Os capítulos 1 e 3 da Segunda Carta aos Tessalonicenses são muito semelhantes ao conteúdo da primeira carta, por isso não os comentaremos. Você deve ler e estudá-los cuidadosamente, mas o capítulo-chave é o segundo. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo compartilha algumas coisas sobre a segunda vinda de Cristo que vou arriscar dizer 90% dos crentes nunca ouviram antes. No meio deste ensino profundo, Paulo pergunta aos Tessalonicenses: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? É impressionante. Paulo só ficou com eles menos de um mês e ensinou tantas coisas. Nesta carta, Paulo respondeu a algumas perguntas e também abordou alguns pontos que tinham gerado dúvidas e criado confusão no meio desta igreja tão jovem. Agora, preste atenção no capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Estudando a segunda vinda de Cristo, percebemos que Paulo fez distinção entre dois eventos que acontecerão como parte da segunda vinda de Cristo. Ele escreveu: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Aqui ele fez distinção entre o arrebatamento, sobre o qual ele falou no capítulo 4 da primeira carta, e o dia do Senhor, que é um evento sobre o qual vários profetas escreveram. Aqueles que estudaram conosco o Velho Testamento se lembram que Joel, Sofonias e Zacarias profetizaram a respeito do dia do Senhor, e também o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3. O grande e terrível dia do Senhor, como às vezes é chamado, será um julgamento cataclísmico de Deus sobre a terra. Os aniquilacionistas, vamos dizer assim, são aqueles que acreditam que, como resultado do grande e terrível dia do Senhor, toda a matéria na terra e no universo será aniquilada, e que depois Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitarão. Os teólogos afirmam que o autor do Salmo 46, o profeta Ageu, outros profetas que já mencionei, Pedro e o próprio Senhor, são unânimes em dizer que o grande e terrível dia do Senhor vai resultar na aniquilação da terra e do universo. Fica claro que quando Paulo falou sobre o arrebatamento da igreja, ele estava falando de alguma coisa diferente do grande e terrível dia do Senhor. É por isso que na segunda carta ele pede que os crentes façam uma distinção entre esses dois eventos. Os chamados amilenistas acreditam que o arrebatamento da igreja vai preceder o grande e terrível dia do Senhor. A primeira coisa que vai acontecer será o arrebatamento da igreja. Depois ocorrerão alguns eventos no céu enquanto a terra passa por uma tribulação de 7 anos e ao final desta tribulação Cristo virá para a terra. Ele estabelecerá o seu reino, governará e reinará por 1000 anos. No início deste milênio, Satanás estará preso, e no final Satanás será solto e haverá queda, a apostasia daqueles que serão levados por Satanás. Haverá então um grande julgamento cataclísmico, chamado de o grande e terrível dia do Senhor.
O dia do Senhor causará uma grande varredura na terra e no universo, e então Deus criará um novo céu e uma nova terra, na qual o justo habitará e a eternidade iniciará. Esta é uma das maneiras de interpretar a cronologia da segunda vinda de Cristo. Agora dá para entender por que os tessalonicenses estavam confusos. Paulo ficou apenas 3 semanas na cidade e tentou ensinar tudo isso a eles. Paulo fez uma distinção entre o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor e disse que o dia do Senhor ainda não poderia ter acontecido, como alguns andavam ensinando, porque se já tivesse acontecido, não haveria ninguém para contar a história. Paulo comenta algo que deve acontecer antes do dia do Senhor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? Imaginem os estudos sobre a segunda vinda que Paulo deu enquanto esteve com os tessalonicenses. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Este é o cerne da mensagem sobre os eventos que antecedem o dia do Senhor que Paulo compartilhou com os tessalonicenses. Ele ensinou que o dia do Senhor não poderá acontecer até que este mistério da iniquidade, que sempre esteve ativo e tem sido restringido pelo poder de Cristo, obtenha livres poderes sobre a terra. O que Paulo estava dizendo aos tessalonicenses era que no livro de Gênesis, antes do dilúvio, Deus olhou para a terra e disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Isso porque o homem é apenas carne e sempre se inclina para a iniquidade. Existe o pecado no mundo, mas o Espírito Santo impõe certos limites através do poder de Cristo e da igreja que o representa aqui. A igreja de Cristo é o sal da terra. Jesus, no Sermão da Montanha, usou esta metáfora do sal para se referir à igreja, porque naquele tempo o sal era usado para preservar os alimentos, uma vez que não existia refrigeração. A presença dos seus discípulos preserva o mundo contra a total corrupção moral. Outra maneira de dizer a mesma coisa seria: meu espírito está contendendo com o homem. O homem é carne e tem uma natureza pecadora. O homem se inclina para a iniquidade, mas Deus o contém. O Espírito de Deus contende com a carne do homem. É exatamente isso que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 6, quando diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Encontramos o mesmo ensinamento em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí está o mistério da iniquidade. Quem está no centro da iniquidade? De acordo com este texto, é Satanás. Ele sempre esteve, e este tem sido o seu trabalho, mas ele tem sido contido pelo Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo afirma que esta influência restringente que tem contido o poder da iniquidade será retirada, e aí o poder da iniquidade terá um livre acesso a toda a terra. Mais uma vez, muita gente acredita que esta seja a descrição do arrebatamento da igreja. Se a influência restringente de Deus no mundo é feita através da igreja dele que será arrebatada deste mundo, quais serão as consequências disso sobre a terra? Não haverá mais nenhuma força restringente, portanto a terra entrará em grande tribulação, como o mundo nunca viu antes. Se estes dias não fossem abreviados por uma intervenção divina, nenhuma carne sobreviveria. Desde os dias de Gênesis, uma grande força tem sido oposição aos impulsos do homem. Esta força tem contido a iniquidade e um dia será removida e todos ficarão livres para seguir seus próprios impulsos. O que você acha que vai acontecer, hein? Acontecerá a grande tribulação. Será um tempo terrível quando se levantará o anticristo sobre quem o livro do Apocalipse nos fala. O mundo será organizado em um só governo mundial, com uma economia só. O anticristo surgirá e por causa dele, a grande tribulação e os finais dos tempos serão terríveis. A palavra anticristo significa que ele vem como um falso Cristo, para tomar o lugar do verdadeiro Cristo, opor-se a ele e a tudo que Jesus Cristo ama.
Paulo escreveu o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses para desfazer a confusão e esclarecer o ensinamento que ele mesmo tinha dado. Ele estava dizendo para aqueles crentes perseguidos: vocês têm de saber distinguir entre o arrebatamento e o grande dia do Senhor, que na verdade não tem nada a ver com vocês. O grande e terrível dia do Senhor está relacionado ao descrente, porque será um julgamento cataclísmico sobre os descrentes deste mundo. Os pré-milenistas acreditam que a Igreja de Jesus Cristo não passará pela tribulação. Uns acreditam que sim, outros que não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, Paulo escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Esses dois versículos servem de base para que muitos afirmem que Deus não vai permitir que a sua ira seja derramada sobre o seu povo. Então, Ele vai arrebatar o seu povo e depois derramará sua ira sobre o mundo descrente. Lembre-se que sempre que o Novo Testamento nos fala sobre a volta de Cristo e nos traz uma aplicação prática, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão repletas de aplicações, como, por exemplo, as instruções do capítulo 5. As passagens sobre a segunda vinda possuem aplicações como estas: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E você, meu ouvinte, se sente consolado com estas palavras? Se você tem Jesus como o Rei, que voltará para reinar e governar, então estas palavras servem de consolo para você. Vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.